Ministério Internacional Casa do Oleiro. A sua família em Cristo. Glória a Deus. Sabe que Deus quer falar contigo, independente da quantidade de pessoas que está dentro da igreja? Porque Deus não procura quantidade, Ele procura um coração que esteja aberto para receber aquilo que Ele tem para dar. Então, se você veio aqui essa noite com o coração aberto para receber de Deus, Ele tem para lhe dar. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, pela sua presença aqui nesse lugar. Graças te damos, Pai, porque você sempre está disponível para falar aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque você sonda, você nos conhece, você nos vê. Você sabe tudo o que está se passando dentro de nós. Você sabe de tudo que existe dentro de nós, os nossos pensamentos, as nossas intenções, o nosso coração. E obrigada, Senhor, porque você nos ama. Independente de qualquer coisa, você sempre nos ama. Você sempre está aí disposto. Você sempre está de braços abertos para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa, abençoada, Senhor, na tua presença, Pai. Graças te damos, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Muito obrigada, Paizinho querido, porque você é real, você é vivo, você está aqui no nosso meio. Oh, obrigada, Senhor, pela sua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ao ponto de separar a nossa alma do nosso espírito. Muito obrigada, Paizinho. Graças eu te dou pela palavra que vai ser ministrada aqui essa noite. Obrigada, Espírito Santo, porque você vai e alcança os nossos corações de forma tão individual, de uma forma tão doce, Senhor. Você nos alcança, cada um de acordo com a necessidade, Pai. Muito obrigado, Paizinho querido, pela vida de cada pessoa que está aqui. Muito obrigada, Senhor, pelas vidas que estão nessa internet, assistindo, Pai, ouvindo, Senhor, a tua palavra. Graças eu te dou, porque no reino espiritual não existe distância. Muito obrigado, Paizinho querido, porque você é bom e porque você é fiel. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Existe um propósito para a sua vida, existe uma missão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu amado, você sabia que você tem uma missão? E que a sua missão é diferente da minha? Como assim? Nós vamos entender. Como assim? Nós aprendemos aqui na igreja qual é a nossa missão? Ganhar almas e fazer discípulos de Jesus. Mas sabe que tem almas que só eu vou poder ganhar? Ninguém aqui nunca vai ter contato com algumas almas que só eu tenho. E a responsa é minha. E se eu não cumprir a minha carreira, se eu não fizer a minha missão, um dia o sangue dessas vidas, dessas pessoas, dessas almas vão ser cobrados da minha mão. Amém? Diga: eu tenho uma carreira. Eu preciso correr. Amém? Quero que você abra aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 9. Aleluia. Diga: eu nasci com um propósito. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? Então aqui está dizendo: correi de tal maneira que alcanceis o quê? Um prêmio. Porque nós temos uma carreira a correr. Como aqueles ali no estádio, como aqueles competidores que a gente tanto vê em Olimpíadas, em tantas coisas que existem. Eles estão ali correndo, eles estão ali fazendo alguma coisa. Aí quando chega lá no final, 10 levam o prêmio. Só um. Mas sabe que quando fala aqui, diga: eu pertenço ao reino de Deus.
o reino de Deus não funciona igual às coisas aqui desse mundo. O mundo só um ganha. O mundo só um vence. O reino de Deus não é assim. Correi de tal maneira que alcanceis esse prêmio. Aqui não está dizendo correi, não importa como, não importa o que você faça, mas você tem que alcançar o seu prêmio. Não é assim que aqui está dizendo. Aqui está dizendo que eu tenho a minha carreira para correr, você tem a sua para correr, eu tenho a minha missão, você tem a sua missão, eu preciso correr de tal maneira que eu alcance o meu prêmio. Eu estava assistindo um filme ontem, o nome dele acho que é o Grande Ano, o nome, tu viu ele? É o Grande Ano, está na Sky. E bem interessante, eu comecei a assistir, eu assisti primeiro da metade para o fim, depois assisti do começo até a metade. Eu achei interessante. É uma competição que existe nos Estados Unidos, porque antigamente eles tinham uma competição para ver quem conseguia matar mais pássaros. Então, durante um ano, e eles faziam essa competição, né? Quem matasse mais pássaros, ganhava. Aí, como os bichinhos dos pássaros estavam tudo morrendo, aí eles mudaram. Não sei quem lá, uma pessoa mudou e disse: agora quem conseguir ver mais pássaros e registrar através de fotografias, de nomes, do lugar onde viu, é que vai ganhar. Tem um nome lá, que não sei o quê, observador do ano. E esse prêmio é bem chique, vai para aquela revista Forbes, né? Forbes, não sei, bem chique, bem... É como se fosse um... Qual é o nome que a pessoa ganha? Hã? Ele ganha. Ele ganha e é bem... Não é um Oscar, não. Ele ganha e é aquele negócio que a pessoa tem que fazer. Ele é o único que faz e ele... Como se fosse um Guinness Book. Algo do tipo assim. E esse rapaz, ele já tinha vencido uma vez. E todos os competidores não gostavam dele. Por causa da forma... como ele fazia para vencer. E quando ele começou, a esposa dele, você disse que não ia mais participar disso, porque eles passavam o ano todinho viajando. Então, onde as pessoas diziam que tinham pássaros, eles viajavam. E eram pessoas ricas que participavam disso, porque ele precisava de dinheiro para estar indo para todo canto, viajando atrás de pássaro. E é o ano inteiro sem trabalhar, somente dedicado a isso. E quando começou o Grande Ano novamente, no mês de janeiro, logo no primeiro dia do ano, já começaram eles a viajar. E quando chegou, a esposa dele disse: como assim você vai? Você não já ganhou? Não, mas eu vou porque eu bati o recorde. Ele tinha batido o recorde. E eu não posso deixar que alguém bata o meu recorde. Então eu vou só analisar, eu vou só ficar vendo, para que ninguém bata o meu recorde. Então, se eu ver que ninguém está conseguindo chegar perto de onde eu cheguei, eu vou voltar para casa. E esse rapaz foi. Mas ele não voltou. Ele não queria somente que ninguém batesse o recorde dele. Ele queria ganhar de novo. Ele queria bater o recorde dele. E ele foi e ele fazia de todas as formas e de todas as maneiras porque ele queria ganhar. Então, ele era bem... o jogo sujo, passava por cima de todo mundo, não queria saber de ninguém, enquanto as pessoas estavam ali esperando para ver o pássaro, ele enganava todo mundo, ia por trás e via primeiro, porque quem visse primeiro era que ganhava, que contava os pontos. Então ele fazia, e ele era odiado e detestado por todas aquelas pessoas. E quando ele descobriu que tinha um senhor lá, que já estava bem próximo dele, porque ele pegou uma agenda lá e descobriu a contagem. Aí foi que ele se desesperou. Aí foi que ele começou a fazer coisas para que ninguém vencesse ele. Ele tinha que vencer. Só que ele era casado, a mulher dele estava querendo engravidar, estava fazendo um tratamento de fertilização, precisava dele. E teve um momento que ele chegou em casa, que ela já tinha marcado tudo certinho no dia que ia fazer lá o negócio lá do tratamento e precisava da presença dele. Quando ele chegou na porta do hospital, ligaram para ele: viram
pássaro bem raro está em tal lugar agora. E ele deixou tudo aquilo, a esposa, o filho, e ele não contou conversa. E ele foi-se embora. Então, no final das contas, ele venceu, né? Ele venceu aquele outro senhor que estava, o outro rapaz que estava, chegaram bem pertinho. O rapaz que o Senhor ajudou ficou em segundo lugar. E quando eles viram aquele dali, eles disseram: rapaz, eu fiquei em segundo lugar, mas sabe que valeu a pena? Valeu a pena porque eu conquistei a sua amizade. Eu conquistei, o meu pai começou a valorizar aquilo que eu estava fazendo, que o pai dele não valorizava. E ele começou a ver que ele mais ganhou do que perdeu. E o galego, né, o que tinha já ganho o ano passado e ganhou, fez de tudo para ganhar de novo. A esposa, no final das contas, deixou ele, não aguentou mais. E ele foi-se embora, recebeu o prêmio dele. E quando ele estava lá recebendo o prêmio, ele viu um casal com uma criança no colo. E ele olhou assim e ele disse: eita, eu ganhei, mas perdi tudo. De que valeu essa vitória? Eu ganhei isso, mas para eu ganhar isso daqui, eu perdi todas as coisas mais importantes da minha vida. Perdi todos os amigos, eu perdi um filho, eu perdi uma esposa, perdi tudo. E ali ele caiu em si. Aí o filme acabou, começou a subir a letrinha. Mas deixou a lição. A gente não precisa ter que fazer de tudo para ganhar algo. Às vezes é melhor a gente perder e ganhar lá na frente. Tem coisas que é tão ruim, você não acredita. Meu Deus, isso aconteceu, eu não estou acreditando. Mas por que, Senhor? Aí lá na frente a gente entende, né? Eita, era o melhor mesmo para mim. Olha, que foi o melhor de Deus para a minha vida. Eu quero que você vá lá para Hebreus, capítulo 12. Ele queria ganhar um prêmio a todo custo, a todo preço. Mas não é assim com o nosso Deus. Amém? Esse versículo que a gente leu, né? Correi de tal maneira que alcanceis esse prêmio. Parece que ele está dizendo isso. Corra, faça de tudo, a todo custo, custo que custar, independente de... Mas não é isso que ele está dizendo. Porque a Bíblia não fere aquilo que está escrito na Bíblia. E a Bíblia diz que nós temos que andar em amor. Então, para eu correr e ganhar um prêmio, a Bíblia jamais, ou Deus jamais, vai aceitar eu fazendo de qualquer jeito, passando por cima de todas as pessoas. Amém? Nós vamos ver mais na frente. Vamos avançando, vamos caminhando. Vamos ver a partir do 12, Hebreus 12, 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhe para o seu irmão aí e diga: irmão, vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. A minha é diferente da sua, amém? E a sua é diferente da minha. Eu tenho a minha carreira, você tem a sua. Aí aqui ele continua no versículo 2 e ele começa a dizer como é que nós devemos correr essa carreira. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Versículo 12. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie inteiramente, antes seja curado.
Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém? Nós poderíamos ler esse capítulo em todo, esse capítulo todo ele é muito rico para nos abençoar, mas aqui ele está dizendo a forma como nós temos que correr a nossa carreira, olhando firmemente para a vida do nosso irmão. É assim que está dizendo? Olhando firmemente para Jesus. Amém? E quando eu estiver cansado, quando as minhas mãos estiverem cansadas, diz para eu levantar. Levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Aí entra relacionamento. Seguir a paz para com todos. Então a minha carreira que eu tenho que correr, olhando firmemente para Jesus, ela não pode ser uma carreira onde eu estou correndo e não tenho paz com ninguém. Amém? Seguir a paz. Cuidado, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A paz de Deus é uma coisa que não tem preço. E somos nós que temos que usufruir dessa paz. Como assim? Não deixando que essas coisas venham tirar a nossa paz. Amém? A falta de amor, a falta de compaixão, o eu, só pensar em mim mesma e depois em mim. Não é? Eu quero que você vá agora lá para Lucas. Lucas no capítulo 1. Nós aprendemos que nós temos uma carreira, não foi? Para correr. Aleluia. Você está correndo sua carreira? Esse irmão que está do seu lado também está. Lucas capítulo 1 está falando acerca de uma mulher que estava correndo a carreira dela. Amém? O nome dela é Isabel. A partir do versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Versículo 24. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Amém? Então aqui nós vemos a história de uma mulher chamada Isabel, que estava correndo a sua carreira e estava ali recebendo do Senhor uma promessa, e essa promessa aconteceu na vida dela, que foi um filho, e ela estava grávida. Amém? Aí agora nós vamos ver a história de outra mulher, a outra mulher que se chama Maria. Versículo 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? É uma leitura longa, mas nós temos que aprender a ler a Bíblia. Amém? Então aqui nós vemos Isabel com a sua história, com a sua carreira, com aquilo que Deus tinha para a vida dela. E nós vemos Maria com a sua carreira, com a sua história e com aquilo que Deus tinha para a vida dela. Então Deus fez o impossível na vida de Isabel e Deus fez o impossível na vida de Maria. Aquilo que Deus fez na vida de Isabel foi igual ao que Deus fez na vida de Maria? Não. Você pode dizer, foi, as duas estavam grávidas. O ministério de João Batista era igual ao ministério de Jesus? Não. O que Deus fez na vida de Isabel, Isabel era estéril e ficou grávida. E o filho tinha um propósito. João Batista, a gente sabe a história de João Batista. Maria não tinha relação com homem algum, mas Deus fez com que ela ficasse grávida. E aqui está falando como? O poder do Altíssimo te envolverá e você vai ficar grávida. Amém? E ali estava Maria, grávida de Jesus. E nós sabemos tudo que Jesus fez. Mas eu não quero me deter aqui em Jesus e João Batista na carreira deles dois. Eu quero me deter aqui na carreira dessas duas mulheres que estavam correndo as suas carreiras. Amém? Cada uma sabia o seu propósito, o propósito do seu chamamento. Cada uma sabia aquilo que Deus tinha para a vida delas. Cada uma sabia que tinha algo, que tinha uma missão, que não estava na terra por estar, que não foi jogada num quintal de uma casa por uma cegonha e seja o que Deus quiser. Esse engano que existe de achar que somente quem tem um ministério, ou quem tem uma carreira, ou quem tem que fazer alguma coisa são os pastores. E isso é a maior mentira do diabo. Amém? Nós temos que descobrir em Deus aquilo que Ele quer que nós façamos. Primeiro passo de descobrir é estar ali diante do Pai, buscando, orando, lendo, vindo para a igreja. E aquilo que chegar nas nossas mãos para fazer, a gente fazer com muita alegria. Mas nós devemos ter no nosso coração bem certo: eu não estou aqui por acaso. Deus tem algo tremendo e grandioso para fazer na minha vida e através da minha vida. Deus tem promessas que são somente para mim, que são minhas, preparadas somente para mim. Deus tem coisas grandiosas para fazer através da minha vida, para primeiro me alcançar e depois alcançar as vidas das pessoas. Amém? E nós estamos correndo a nossa carreira. Quem está do seu lado está fazendo o quê? Correndo a carreira dele. Amém? Cada um de nós estamos correndo as nossas carreiras. Vamos continuar, versículo 39. Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ao chegar-me aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Por que você acha que Maria foi na casa de Isabel?
Maria não só foi na casa de Isabel porque elas eram primas. Maria foi na casa de Isabel porque o anjo disse a ela: olha, até Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, porque para Deus não é impossível. Maria disse: eu vou lá para Isabel contar para ela também aquilo que Deus fez na minha vida. Eu vou lá compartilhar das bênçãos do Senhor e daquilo que o Senhor também fez e está fazendo na minha vida. E quando Maria entrou ali naquele lugar e ela e Isabel se encontraram, elas não fizeram como às vezes alguns de nós fazemos. Olha uma a outra dos pés à cabeça. Não houve no coração de Isabel sentimento de inveja. Como assim? Ela também está grávida? Como assim? Deus me abençoou e ela também? Mas a bênção era para mim. Mas o milagre era meu. Que coisa! Aqui não fala em momento nenhum que houve inveja da parte de Isabel por Deus também está fazendo na vida de Maria. Isso é uma coisa que nós temos que trabalhar nas nossas vidas. Todos nós aqui temos promessas, temos sonhos, temos coisas que nós queremos do Senhor, que nós oramos. E às vezes, pronto, tipo uma gravidez. Eu nunca vi tanta mulher grávida como na época que eu estava querendo engravidar de Valentina. Todo mundo ficava grávida, menos eu. E pior que a mulher que ficava grávida eram mulheres que nem queriam. Eram mulheres que já tinham tido filho, que não estavam nem esperando. E aquelas mulheres ficavam grávidas. Talvez você esteja crendo por um carro. Ai, o meu carro, o meu carro, o meu carro. Eu quero o meu carro, o meu carro. De repente, a irmã que está correndo a carreira é ela que ganha o carro. Nós conhecemos um amado irmão nosso que ele ganhou um carro. Ele deu o carro dele e depois de um tempo o Senhor abençoou ele com um carro zero. O carro que ele deu foi usado. Deus deu um carro zero. E quando a gente viu, eu estava indo para a faculdade no carro, eu e Paulinho. Quando a gente olhou, lá vinha aquele carro todo cheio de plástico dentro. E passou assim do lado. A gente olhou. Eita, fulano! Glória a Deus, que bênção! Bora lá em casa, bora lá em casa. Eu sei que eu nem fui para a aula, voltei e a gente parou o carro. E foi aquela festa e aquela alegria, aquela coisa. E ele começou a chorar. Então, por que tu está chorando? Porque vocês foram os únicos que fizeram festa com o meu carro novo. As pessoas, cada um que botava um defeito, cada um que falava uma coisa. Também, isso é porque tu é tu. Isso é porque tu tem dinheiro. Isso é porque... A Bíblia diz para a gente se alegrar com os que se alegram, né? Então, a irmã Gilmara, né, e Eli estão de carro novo. Botaram lá no Facebook o carro novo deles. Glória a Deus, era um sonho, era um filho que nasceu, que chegou. Glória a Deus. Sabe o que é que isso tem que fazer na vida da gente? Quando a gente vê acontecendo com o outro, eita glória, o meu está chegando, porque eu também estou correndo. Se eu estou correndo, o meu está chegando, o dele não chegou. Mas muitas pessoas, porque o dele chegou e o meu não chegou? Aí atrasa, né? A bênção que já estava ali, já estava com a mão assim, batendo na porta. Mas por causa desse tipo de sentimento, que são sentimentos que nós temos que trabalhar nas nossas vidas, atrapalha aquilo que Deus tem para fazer na vida da gente. Porque Deus não abençoa coisa errada. Deus só abençoa aquilo que está certo e de acordo com a palavra dele. Amém? Então, Isabel poderia muito bem ter feito isso. Tu? Eu pensei que eu era a única. Tu também? Que coisa. Pensei que a bênção era só minha. Não é fogo mesmo ficar sabendo daquele irmão lá da igreja. O que foi que aconteceu com ele? Menino. Não. Eu acho que deveria ter sido eu. Eu acho que quem deveria estar naquele lugar não era ele, era eu. São sentimentos que atrasam.
Quando a gente liderava os jovens, lá na Igreja Verbo da Vida, lá há muitos anos, aí teve um irmão que chegou para mim e disse, eu fiquei muito chateado. Eu disse, por quê? Não, porque outra pessoa chegou e disse, é porque é Paulinho, mas não era para ser Paulinho, era para ser eu. Poderia até ser ele, o substituto de Paulinho. Mas por causa desse sentimento no coração, o irmãozinho penou um bocado para chegar onde Deus queria já. Deus só quis depois, não. Desde o começo, Deus quer sempre o melhor para a gente. Desde o começo. A gente que tem que ir ali, trabalhando os nossos sentimentos, trabalhando as nossas emoções, para a gente não deixar. Quando a gente começar um negócio desse a querer vir, oxi, por que ela? Hoje Roger estava me perguntando, a senhora conversa sozinha? Aí eu disse, oxi, que pergunta, vai. Mas como assim? Não, a senhora conversa só. Eu fiquei pensando. Eu disse, rapaz, eu não converso sozinha, não. Sim, eu oro em línguas, eu louvo, eu oro, estou conversando com Deus, estou conversando com o Espírito Santo. A senhora não conversa sozinha, não? Eu disse, não, tem hora que eu converso, mas eu converso com minha alma. Porque você conversar sozinha é negócio de doido. Né? Você ficar conversando sozinho, o cão vai se aproveitar daquilo dali e vai lhe botar dentro de uma prisão. Aí eu disse, tem uma hora que eu converso, mas não é sozinho, eu converso com minha alma. Quando minha alminha está querendo se levantar, eu digo, ops, ei, se acorda? Porque estás abatido, a minha alma dentro de mim, espera em Deus. Pronto, é a hora que eu converso com minha alma. Amém? Quando a alminha quer... Ops! Olha o que a palavra diz. Senta. Sit. Morto. A alma tem que ficar assim. Não tira essa foto, não. A alma tem que ficar assim. Sentada. Fiz de morto. Pronto. É isso que tem que fazer com a nossa alma. Amém? Se tivesse surgido esse sentimento aí em Isabel... Era isso que ela deveria ter feito. Ops, alma, fique quieta que eu vou me alegrar com a alegria da minha irmã. Fique quietinha, fique no seu canto que eu vou me alegrar com o presente que Deus deu para o meu irmão. Amém? E o que é que diz aqui? Ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou ela em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Olha que palavras que Isabel disse para Maria. Maria foi para ali com o intuito de compartilhar aquilo que Deus tinha feito. E graças a Deus que Isabel estava sensível ao Espírito Santo de Deus e se deixou também naquele momento participar daquele compartilhar, aquele momento de bênção, aquele momento maravilhoso, aquele momento glorioso, de estar glorificando a Deus, de estar dando graças a Deus, as duas juntas pelas suas bênçãos, as duas juntas pelos seus milagres, as duas juntas por aquilo que o Senhor tinha feito. A gente sabe que a gente vê muito assim com mulheres, mas eu tenho declarado que aqui na igreja é diferente. Aqui na igreja as mulheres são unidas. Amém? E a mulher chega, né, se ela estiver bem arrumada, a outra já vai se sentir humilhada porque a outra está arrumada. Então, ela naturalmente vai querer procurar algum defeito para botar na outra, para que a outra se sinta para baixo como ela está se sentindo. Então, olha e vai dizer... Oi, mulher, oi, já olha assim, né? De cima a baixo. Isso é coisa de mulher, o homem não faz isso não. Né? A gente não vê não, mas nós mulheres da casa do oleiro não fazemos isso, amém? Oxe, como tu estás gorda. Né? E procura algum defeito e procura alguma coisa. Eu gosto de Paulinho quando ele liga para os meninos, ou quando os meninos ligam para ele sempre atende. Fala, homem de Deus.
Amém? Isso faz toda a diferença. Talvez aquele irmão que ele está falando ali nem se ache tão homem de Deus, mas só em ouvir, eita, gente, e eu sou homem de Deus? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, as pessoas chegavam para mim, algumas poucas, e diziam, você é uma bênção. Aí eu ficava, gente, e é? Eu sou uma bênção. É mesmo, eu sou uma bênção. E comecei a acreditar. E aqueles que chegavam e diziam, tu não vai dar para nada. Meu filho não tinha uma coisinha melhor para você arrumar para casar, não. Então essas daí, eu simplesmente desprezava e eu ficava com aquelas poucas. Você é uma bênção. Você é uma mulher de Deus. Bendita és tu entre as mulheres. Homem de Deus. Amém? Aí existem os dois lados da história. Não vamos acreditar quando as pessoas chegarem e disserem, tu é um derrotado, tu é um fracassado, tu não consegue nada na vida não. Fique com essa. Homem de Deus. Por mais que 30 pessoas digam, tu não serve para nada, tu não é nada. Se um só disser, agora só a gente que está aqui, né? Pronto. E o povo que está na internet. Se só a gente colocar esse propósito de quando chegar para uma pessoa, diz bênção, diga mulher de Deus, e aí mulher de fé, e aí mulher ousada, e aí homem cheio do Espírito Santo de Deus. Homem de Deus, a gente vai começar a contaminar uns aos outros, não é? Bendita és tu entre as mulheres. Olha para a pessoa que está do seu lado agora e diga uma palavra de Deus aí para ela. Diga o que ela é em Deus. Seja guiado e seja guiada. Porque a gente tem que esperar o ano todinho, o dia do aniversário da pessoa, para a gente dizer aquilo que a pessoa é. E a gente é acostumado a fazer isso. A gente espera o ano todinho, aí quando é no dia do aniversário, quando tem aquele momento, né? Agora vamos falar para fulano. Eu acho que fulano é uma bênção, eu acho que fulano é isso, fulano é aquilo. E às vezes a gente escuta tantas coisas que a gente diz, eu sou isso. A pessoa guardou um ano todinho para vir dizer aquilo que qualquer pessoa quer ouvir. Quem é que não quer ouvir essas palavras tão lindas que a gente escuta no dia do aniversário da gente? Por que a gente tem que esperar um ano? Por que não pode mandar um SMS? Eu te admiro, eu te acho uma bênção. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Amém? Vamos colocar em prática essas coisinhas? Eu quero que você... Não, vamos continuar aí. Aqui diz que Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E o que foi que aconteceu com Isabel? Por que será que Isabel foi cheia do Espírito Santo? Porque a conversa delas era a conversa certa. Porque a conversa das duas era uma conversa sadia, era uma conversa saudável. Sabe o que era a conversa delas? Vai aí para Efésios, capítulo 5. Era o que nós temos que fazer. Eu nunca tinha pensado, tinha parado. O Espírito Santo me trouxe isso a respeito de Isabel e Maria. Isso ainda não saiu do meu coração desde a conferência. Me perdoe as que já ouviram um pouco acerca disso, mas isso ainda continua borbulhando. E diz o seguinte, o porquê de Isabel ter sido cheia do Espírito Santo. 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Por que Isabel foi cheia do Espírito?
Porque ali, aquela conversa delas, elas estavam falando entre elas com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando, cânticos espirituais não, porque elas ainda não tinham sido cheias do Espírito Santo, amém? A gente está num nível mais avançado do que elas. Que elas não tinham o Espírito Santo dentro, não. Elas não tinham o batismo no Espírito Santo, não, e a gente tem. Amém? Então, nós podemos nos encher do Espírito bem mais rápido e bem mais fácil do que elas. Amém? Elas deixaram ali um exemplo para a gente. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se sujeitar um ao outro faz parte de estar cheio do Espírito Santo, faz parte de se encher do Espírito Santo. Amém? Não tem como eu me encher do Espírito Santo sem eu andar em amor com meu irmão, sem eu me sujeitar ao meu irmão, andando em soberba, andando me achando melhor. Não tem como. Amém? Pode fazer tudo isso aqui. Chegou aqui, não andou em amor, parou. Não se enche, não. Pode estar uma bomba ali, botando não enche, não. Não tem como. Amém? Porque a palavra é a verdade. Então, o que nós estamos conversando quando a gente se encontra? A gente viu que elas se juntaram ali porque estavam felizes por aquilo que Deus estava fazendo. Amém? No finalzinho, olha o que é que ela diz. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Ela estava dizendo, Maria, você é uma mulher de fé. Isso aqui está falando cumprirão, é futuro, viu? Coisas que ainda iriam se cumprir. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão, a otio é futuro. Quando é a M, é passado. Aula de português. Bem-aventurada a que creu que se cumprirão as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria, tu és uma mulher de fé. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, fulano ou fulana, tu és um homem ou uma mulher de fé. Amém? Você vai receber. Você vai ter. Todos nós temos uma medida de fé dentro do nosso coração. Todos nós recebemos. Todos nós temos em nós o poder de crer para que as bênçãos e as promessas de Deus venham e se cumpram na nossa vida. Amém? Eu quero que você agora vá bem rapidinho, a gente já está terminando. Daniel, capítulo 3. Para os homens não ficarem tristes, né? Porque eu só falei de Maria e Isabel. Vamos falar de homens, 3 homens, ok? Que também eram amigos e também estavam juntos ali compartilhando. Estavam um ao lado do outro. Nós precisamos de pessoas que estejam do nosso lado, torcendo por nós. E aí, fulana, tá correndo? Tô. E tu, tá? E tô. Ô, rapaz, eu já tô tão brocochô. Mulher, tu é uma mulher de fé. Homem, tu é um homem de Deus. Bora sim, bora. Chega, chega. Segura aqui em mim. Bora lá. Amém? Existia aqui no livro de Daniel 3 homens. Sadraque, Mesaque, Abednego. E foi uma lei ali dizendo que se eles não adorassem aquela estátua, aquelas coisas, se eles não se prostrassem, eles iriam ser lançados na fornalha de fogo. Não é? Todo mundo conhece essa historinha? Quem não conhece, você lê o livro de Daniel todinho, que você vai ser grandemente abençoado. Amém? Versículo 15, 3,15. Agora, se estáis prontos, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é. Mas, se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eita, a gente serve um Deus muito poderoso. E estavam os 3 correndo a sua carreira. Sadraque, Mesaque, Abednego e ainda tinha Daniel. Os 4 decidiram, lá no comecinho a gente viu, não se contaminar com as iguarias do rei, com os pecados.
estavam firmes, um do lado do outro, correndo as suas carreiras, um sem precisar botar o pé para o outro cair, porque cada um tinha o seu propósito, cada um tinha a sua missão, cada um tinha algo que era só seu. Ninguém pode fazer aquilo que Deus me deu só para eu fazer. Então eu não preciso ter medo quando alguém correr mais do que eu e passar de mim, não é? Porque eu tenho a minha, eu vou continuar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé, e vou continuar correndo. Amém? Se meu irmão passar de mim e correr mais do que eu vou ficar feliz. Eita glória! A bênção chegou primeiro, amém. A minha está já chegando. Vou continuar correndo. Responderam, Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela. E ele nos livrará da tua mãe, ó rei. Da tua mão, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Estavam os três firmes, focados. Eles não estavam olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé, porque não tinha ainda. Mas nós estamos. Ou pelo menos devemos estar. Eles nem tinham isso e eles conseguiram, meu Deus. E a gente tem. Amém? A gente tem para quem olhar. E a Bíblia manda a gente olhar, correr com perseverança, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu gosto de uma frase que a Helena Tanuri falou lá em BH. Se Deus não te livrar da fornalha, Ele te livra na fornalha. Amém? Ele sempre está conosco, Ele sempre está do nosso lado. Não tem como Ele nos abandonar e eu lavar as mãos. Não. E esses homens sabiam. E aqui na Bíblia não relata. E Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiram fazer uma reunião e Sadraque bateu o pino. Mesaque, Abidnego, é o seguinte: olha, se vocês quiserem, vocês vão. Eu mesmo não quero ir para a fornalha de fogo, não. Vocês se viram, não sei para que vocês inventaram esse negócio. Quem mandou vocês inventar esse negócio de não querer adorar? Homem, eu vou atrás do rei. Rei, mudei de ideia, rei. Não, mas diz que eles estavam juntos. É mais fácil você correr uma carreira sozinho ou junto? Tem nem comparação, não é? Vamos ficar juntos uns dos outros. Amém? Vamos ficar juntos, vamos valorizar as pessoas que o Senhor coloca do nosso lado. Essas pessoas que estão do nosso lado são para nos abençoar e são para nós também abençoarmos. E a gente sabe o que Deus fez. Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha. Mas eles não mudaram ali o seu propósito. Nós estamos correndo uma carreira, nós estamos servindo a um Deus, nós não vamos desistir não, nós vamos juntos. E eles estavam juntos. Amém? E o que foi que o rei chegou? 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Tanta gente vai se espantar quando vê aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Amém? Porque vai estar do nosso lado aquele que vai estar correndo e vai dizer: mulher de Deus, homem de Deus. Mas as pessoas que vão dizer: tu não é nada, não vão parar de dizer. Sempre vai ter esses que vão dizer essas coisas. Mas olha o que Deus faz. Se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. E versículo 27, finalzinho. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem os seus mantos se mudaram. Nem cheiro de fogo
passara sobre eles. E olha o que foi que Deus fez com aquele inimigo, com aquele que dizia as palavras duras, e é isso que Deus quer fazer com aqueles que às vezes chegam para a gente e dizem palavras duras. E diz, você não vai conseguir. Tu, quem é tu? Você responde, eu sou uma mulher de Deus, ou eu sou um homem de Deus, tá? Então Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo. Pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego na província de Babilônia. Amém? Nós estamos em outro tempo hoje, né? Nós estamos no tempo da graça. Deus não vai mandar despedaçar as casas, nem fazer monturo com as pessoas que nos perseguem, não. Amém? Deus vai fazer com que essas pessoas cheguem ao arrependimento e repitam essa frase aqui. Não há outro Deus que possa livrar como este. Nós tão somente temos que fazer a nossa parte. Que parte? Andar em amor. Correndo minha carreira. Com perseverança. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé. Não me esquecendo que dos meus lados, atrás de mim e na minha frente, tem um bocado de gente correndo. E para eu alcançar o meu prêmio, eu não preciso botar o pé, eu não preciso querer correr mais, não preciso passar por cima. Mas nós juntos. Amém? Tem uma coroa para mim, tem uma coroa para você, tem galardão para mim, tem galardão para você, tem prêmio para mim, tem prêmio para você, amém? Mas sabe o que é bom? Que quando eu receber os meus prêmios, meus galardões, eu não vou somente me alegrar com aquilo que eu estou recebendo. Mas eu tenho a oportunidade de ter alegria verdadeira também quando eu ver os meus irmãos recebendo. Amém? Não é maravilhoso? Nosso Deus é muito bom, amados. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Graças te damos, Paizinho querido. Muito obrigada, Senhor, pela sua palavra. Muito obrigada pelo seu poder. Graças te damos, Pai, por todos, cada um de nós que estamos aqui, Senhor, por cada pessoa que está aí nessa internet ouvindo essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos entender o nosso chamado, entender o nosso propósito aqui na terra, entender a nossa missão, a carreira que nós temos a correr, Senhor, uma carreira de amor, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Paizinho, porque não estamos sós. Obrigada porque você está conosco e você coloca pessoas maravilhosas ao nosso lado, Senhor. Que nós possamos ver verdadeiramente com os olhos espirituais todas as pessoas que estão ao nosso redor, à nossa frente e atrás de nós, e nós possamos aproveitar e usufruir dessa maravilha que é andar em comunhão uns com os outros, Pai. Nos alegrarmos uns com os outros, chorar com os que choram, Pai. Graças eu te dou, Senhor, porque nós receberemos o nosso prêmio, Pai. Nós chegaremos e alcançaremos, Senhor. Nós continuaremos correndo com perseverança a nossa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Paizinho querido, pela minha vida, pela vida de cada um dos meus amados irmãos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.